Revelado, o toque surpreendente que transformou o bilionário em lágrimas emocionantes. O calor do verão em São Paulo era intenso, como o brilho dos sonhos de Jorge, um mecânico de 38 anos que lutava diariamente para sustentar sua família na periferia da cidade. Com mãos calejadas e um sorriso que nunca faltava, ele trabalhava em sua oficina, consertando carros que entravam e saíam, sempre acompanhado das risadas de seus filhos, que deixavam sua casa cheia de vida. Jorge sonhava em oferecer uma vida melhor, longe das contas que não fechavam e das promessas quebradas que rodeavam sua comunidade. Mas naquele dia, uma ligação inesperada mudou tudo. O celular vibrou, e ao atender, Jorge mal pôde acreditar no que ouviu. O carro de um bilionário renomado tinha quebrado, e ele precisava de ajuda. A excitação tomou conta dele. Essa é a chance que eu esperava, pensou, enquanto se apressava para preparar sua oficina. Um carro luxuoso como aquele era uma raridade em seu bairro. Chegando ao local, Jorge foi recebido por um homem de terno impecável, que pareceu pequeno diante do poderoso veículo que dirigia. Enquanto trabalhava, suas mãos trabalhadoras tocavam peças que talvez o bilionário nunca tivesse visto. Mas, entre marteladas e conversas, uma conexão começou a se formar. Jorge abriu seu coração, compartilhando suas lutas, seu amor pela família e os sonhos que mantinha acesos. O bilionário, em troca, falou sobre sua vida solitária, cercada de riqueza mas desprovida de propósito. A ligação que os uniu transformava-se em algo mais profundo, mas quando finalmente o carro ficou pronto, a conversa tomou um rumo inesperado. Eu posso te ajudar, Jorge. Venha trabalhar comigo, disse o bilionário, com um brilho nos olhos. O coração de Jorge disparou. Era a oportunidade de resolver todos os seus problemas financeiros, mas uma sombra de dúvida surgiu. O que aconteceria com sua comunidade? Com os outros que dependiam dele? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As noites em casa foram de tensão. Dona Maria tinha preocupações, e os filhos, com olhinhos esperançosos, não sabiam a verdadeira carga que seu pai carregava. Como aceitar uma oferta que poderia mudar tudo, mas ao mesmo tempo afastá-lo do que sempre amou? Jorge se sentia dividido, como se estivesse pendurado em um fio fino entre o sonho e a realidade. O dia do encontro com o bilionário se aproximava, e enquanto se preparava, o peso de sua decisão lhe sufocava. Abandonar sua comunidade por uma vida que não sabia se trouxeria felicidade? Seria justo? Justo deixar para trás a lealdade aos que sempre estiveram ao seu lado? Quando finalmente decidiu ir ao encontro, um grupo de moradores o cercou, exigindo uma resposta do bilionário sobre as injustiças que enfrentavam. Com o coração acelerado, Jorge olhou para o bilionário, e algo inesperado aconteceu. As lágrimas começaram a cair de seu rosto, como se o contato com Jorge tivesse tocado algo profundamente humano dentro dele. Jorge percebeu que naquela situação não se tratava apenas de dinheiro ou sucesso, mas da verdadeira essência de sua identidade. O que ele escolheria, então? A cidade pulsava, e o sol escaldante da tarde parecia intensificar a tensão que pairava no ar. Jorge, com o coração em um turbilhão, não conseguia desgrudar os olhos do bilionário, que ainda parecia atordoado pela emoção. O grupo de moradores ao redor olhava com apreensão, sussurrando entre si, divididos entre a esperança e o medo. O que aconteceria se Jorge aceitasse aquela proposta? Quando o bilionário finalmente conseguiu se recompor, ele respirou fundo e encarou Jorge com uma intensidade que o mecânico nunca havia visto. Eu não sou apenas um empresário, sou alguém que precisa de propósito. E você poderia me ajudar a encontrar isso, disse ele, os olhos brilhando com desespero silencioso. Jorge pensou em tudo o que aqueles momentos significavam. A pressão sobre seus ombros, a responsabilidade de levar algo de valor para sua família, não era apenas sobre ele. Agora, ele era o porta-voz de uma comunidade que lutava para ser ouvida. O peso dessa expectativa era esmagador. E se eu disser que sim, pensou Jorge. E se essa for a mudança que todos nós precisamos? Mas o medo de deixar sua comunidade para trás fez seu estômago se contorcer. As quenturas, as alegrias e as lutas que dividia com seus vizinhos estavam enraizadas em seu ser. Como poderia abandoná-los nesse momento crítico?
Sentiu as lágrimas começarem a se formar novamente, não só por sua situação, mas pela tristeza de uma escolha que não tinha como escapar. Ele olhou para os moradores, que o observavam com esperança, e para seus filhos que, mesmo à distância, pareciam dizer-lhe que tudo ficaria bem. Eu não quero deixar vocês aqui, Jorge finalmente disse, quebrando o silêncio que o envolvia. Se eu for, o que será de todos nós? Quem vai olhar por vocês? Sua voz tinha um tremor, suas palavras carregavam um peso imenso. O bilionário, tocado por suas palavras, deu um passo à frente. Você pode ser a ponte, Jorge. Não precisa deixar sua comunidade para trás. Podemos trabalhar juntos para mudar isso. Vamos reconstruir e oferecer oportunidades para todos. Seu talento pode ser a transformação que muitos precisam. A declaração ressoou como um eco de esperança, fazendo o coração de Jorge acelerar. Ele percebeu, naquele momento, que tinha o poder de moldar seu futuro e o de sua comunidade. Eu posso ser a mudança, mas não posso fazer isso sozinho, Jorge respondeu, com um novo brilho de determinação nos olhos. Precisamos trabalhar como uma equipe. Os moradores ao redor começaram a acenar, a esperança renovada em seus rostos. A conversa transformou-se em debates fervorosos. Jorge e o bilionário agora estavam unidos na visão de um futuro compartilhado. Planos estavam sendo desenhados no ar, e a ideia de algo maior, que poderia beneficiar todos, passou a ocupar o centro das atenções. No entanto, à medida que o sol se punha, a incerteza ainda pairava no ar. Jorge sabia que essa nova aliança traria desafios, que nem todos na comunidade iriam aceitar a mudança. Ele se perguntava se o bilionário conseguiria realmente entender as necessidades de seu povo. E mais importante ainda, ele estava pronto para enfrentar a resistência que viria? Enquanto conversas borbulhavam ao seu redor, uma voz o interrompeu. Era Dona Maria, com uma expressão grave no rosto. Jorge, e se ele não for quem parece ser? E se essa promessa de mudança for apenas uma armadilha? As palavras dela ecoaram como um alerta e, ao mesmo tempo, uma dúvida que Jorge precisava enfrentar. As escolhas nunca foram fáceis, e ele sabia que o futuro que haviam começado a vislumbrar era tão frágil quanto uma bolha de sabão na brisa. Com o coração pesado, Jorge segurou a mão de seus filhos, sentindo a determinação de se manter fiel ao que realmente importava. Que decisão ele tomaria agora, sabendo que o amor pela sua comunidade e o desejo de mudança estavam em constante conflito? As respostas estavam mais longe do que nunca, e ele parecia estar à beira de um precipício. Estaria Jorge prestes a dar um passo que mudaria sua vida? O que viria a seguir estava ainda por ser revelado. A noite havia chegado, trazendo consigo um manto de incertezas. As luzes da cidade brilhavam ofuscadas pela escuridão, e Jorge, agora mais do que nunca, sentia o peso das escolhas. O murmúrio dos moradores à sua volta misturava-se com o barulho distante dos veículos e da vida urbana que continuava, alheia ao seu dilema. O bilionário, aparentemente seguro de sua proposta, olhava para Jorge com um otimismo contagiante. Mas havia algo na sua intensidade que não deixava Jorge tranquilo. Por trás da confiança nos olhos do homem, havia também um reflexo de inseguranças que falavam mais alto que as palavras. Jorge se perguntava, e se as lágrimas que ele promete dividir não forem genuínas? Dona Maria, ainda com a expressão preocupada, aproximou-se mais uma vez. Você sabe, Jorge, começou ela, com a voz baixa, mudanças não vêm sem sacrifícios. E se ele estiver aqui apenas para explorar a nossa luta? Era como se cada sílaba dela estivesse fincada em seu coração. Jorge sentiu um frio na barriga. Ela estava certa. Todo crescimento tem seu custo. As perguntas ecoavam na mente de Jorge, e a pressão aumentava. Ele observou seus filhos, que, inocentes como eram, não compreendiam a gravidade do momento. A imagem deles se divertindo e brincando juntos lhe trouxe uma nova determinação. Ele não podia deixar que interesses ocultos se interpusessem na possibilidade de um futuro melhor para eles. Se você realmente quer ajudar nossas vidas, então mostre isso. Jorge decidiu encarar o bilionário. Quero ver suas intenções em ação. Vamos fazer isso juntos, mas preciso de garantias de que não estarei traindo aqueles que confiam em mim. O bilionário não hesitou. Claro, podemos iniciar um projeto piloto aqui mesmo. Quero que você faça parte de tudo isso. Façamos uma reunião com todos. Se você se sentir confortável, podemos apresentar as ideias a cada um deles e juntos podemos criar um primeiro passo. Os olhos do homem brilhavam como se já anunciasse uma nova era.
Mas Jorge estava cético. O passado mostrava que muitos prometeram e poucos cumpriram. Por mais que quisesse acreditar, seu coração lembrava sempre dos momentos em que a fé tinha sido quebrada. Mas, e a transparência? Como vamos garantir que a comunidade não seja apenas mais um número na contabilidade de suas iniciativas? Jorge questionou, firme. A dúvida pairava um ar pesado, tocando cada um dos presentes. A tensão do momento fez os moradores interromperem suas conversas, fitando os dois homens em busca de um entendimento. O bilionário pareceu ponderar as palavras. Eu vou me comprometer a ser transparente e a incluir todos nas decisões, ele declarou, a sinceridade iluminando seu rosto. Vocês terão voz, e eu serei apenas um parceiro. Vamos fazer isso juntos. Jorge sentiu o empurrão da esperança, mas ainda havia um medo pulsante. Poderia realmente confiar em um homem que parecia tão distante da realidade deles? A dúvida era como uma sombra, ardia no fundo de sua alma. Olhando para os rostos esperançosos de sua comunidade, ele sabia que a decisão não era apenas dele. Se vocês confiarem em mim, eu seguirei, Jorge anunciou, voltando-se para o grupo. As expressões variavam entre expectativa e o receio. Mas precisa me dar algo em troca, sua honestidade e apoio. Eu não estou apenas fazendo isso por mim, mas por todos nós. As palavras dele ecoaram no ar, e ele as sentiu como um pacto. Dona Maria olhou para Jorge, seus olhos exalando vontade e receios, e hesitou. E se você estiver carregando um peso maior do que pode suportar? Sua preocupação finalmente encontrou voz. A verdade diante dele, pesarosa e dolorosa como a penumbra da noite, fez Jorge estremecer. Aquela pergunta fez Jorge questionar tudo novamente. Um peso e uma promessa, duas alternativas pesadas estavam prestes a se colidir. E a cada segundo que passava, sua decisão se tornava cada vez mais difícil. Com o futuro da comunidade e sua própria vida em jogo, que fogueira de promessas e incertezas estava prestes a se acender? A rapidíssimas batidas do seu coração, ele percebeu que a resposta não estava apenas em seu poder de decisão. Era um passo a ser dado, e suas consequências seriam imensas. Quais desafios ele teria que enfrentar para proteger o que mais amava? A lua brilhava intensamente, como se também estivesse atenta ao desenrolar daquela história. Jorge sentiu a fogueira da esperança acender dentro dele, mas não sem a companhia da incerteza. Ele olhou novamente para o bilionário, o homem que, em questão de minutos, poderia reescrever o destino da sua comunidade. Mas quem era realmente aquele homem? Jorge se lembrou de um amigo, Carlos, que tinha uma frase que o intrigava. Às vezes a traição vem vestida de ajuda. E agora, Jorge se perguntava se estaria prestes a ser seduzido pela promessa de um futuro brilhante, sem perceber que as sombras do passado ainda o perseguiam. Ele decidiu que, antes de dar qualquer passo, precisava entender melhor quem era aquele bilionário. Por que você realmente está aqui? Jorge soltou, sem rodeios. A pergunta foi direta, e a tensão na área cresceu como um balão prestes a estourar. O bilionário respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. Eu venho de um lugar parecido com o seu, ele disse, a voz tensa. Minha infância não foi fácil. Minha família e eu enfrentamos dificuldades imensas. E quando alcancei o sucesso, prometi a mim mesmo que ajudaria outras comunidades a não passar pelo que passei. Essa revelação pegou Jorge de surpresa. O que ele estava ouvindo parecia autêntico, mas ao mesmo tempo, as palavras podiam ser apenas uma cortina de fumaça. Então, você quer salvar famílias como a minha? Jorge questionou, ainda cético. Não é exatamente assim, o bilionário hesitou, e Jorge pôde ver uma faísca de emoção. Eu quero me redimir. Durante anos, fui obcecado por dinheiro. Mas agora, cada vez que meu telefone toca, é como se me lembrasse de que todas as minhas conquistas não significavam nada sem uma verdadeira conexão com o mundo. Suas mãos tremiam ligeiramente. Jorge se lembrou das tardes em que seu pai contava histórias sobre a importância dos valores e da comunidade. Essas histórias eram a base de sua vida e o motivo pelo qual nunca desistiria dos seus. Ele queria acreditar, mas a preocupação de Dona Maria ainda ecoava em sua mente. Você está dizendo isso porque quer mudar ou porque se sente culpado? Jorge inquiriu, olhando direto nos olhos do homem. A multidão ao redor estava em silêncio, atenta à interação. O bilionário hesitou novamente. Desta vez suas lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Eu queria ter visto os rostos que vocês veem todos os dias. Eu só não pensei que a vida fosse tão difícil para muitos. Como eu posso mudar isso, Jorge?
Quais passos eu posso dar para realmente fazer a diferença? As lágrimas do homem tocavam a todos. Jorge sentiu seu próprio coração se abrir, ao perceber que, por trás da fachada de sucesso, também existia dor. Por um momento, ele viu não apenas um bilionário rico, mas um ser humano vulnerável, alguém que lutava contra seus próprios demônios. Mas, ainda assim, era preciso ter cautela. Eu não sei se posso te dar a resposta. Isso depende de que passos você tomará a partir daqui, Jorge respondeu, sua voz sarcástica dissipando ao ser substituída por uma sinceridade pungente. Dona Maria intercedeu. É isso. O que Jorge está dizendo é que não se trata apenas de um bom começo, mas do que você está disposto a fazer a longo prazo. As águas podem ser profundas, e você pode se perder no caminho. Sua voz, firme e direta, reverberava em cada um dos presentes. Jorge percebeu que ali estava um momento significativo, uma encruzilhada onde deveriam decidir juntos qual seria a próxima direção. Com lágrimas nos olhos, o que antes era um puro dilema tornou-se uma oportunidade de transformação. No meio da tensão e do peso do momento, uma voz altiva irrompeu da multidão. E se tudo isso não passar de uma jogada de marketing? A frase ficou pairando no ar, como um desafio que poderia neutralizar toda a conversa envolvente que estava se formando. Jorge e o bilionário trocaram olhares, um fio de tensão emergindo novamente entre eles. O que aconteceria agora? Poderiam superar essa dúvida e finalmente encontrar um caminho a seguir? O que seria necessário para realmente construir essa ponte? A multidão respirava profundo, como se retendo a expectativa. O bilionário, em um instante, assumiu a postura de quem estava prestes a responder uma pergunta crucial. Jorge sentiu seu coração acelerar. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O que eu disse é verdade, começou o homem, sua voz embargada, quebrando o silêncio como um trovão. Eu não quero ser só mais um que passa pela vida sem fazer a diferença. Eu quero que essa comunidade viva, e não apenas sobreviva. Mas como podemos confiar em você? Jorge questionou, cada palavra carregada com uma mistura de esperança e desconfiança. Era um dilema cruel, acolher alguém que poderia ser a salvação ou se proteger de uma possível traição. Outros na multidão começaram a murmurar, expressando suas próprias inseguranças. Quantas promessas já ouvimos antes? Uma mulher na fila da frente exclamou. Afinal, as palavras são fáceis, mas onde estão as ações? O bilionário apertou os lábios, seus olhos se fixaram na mulher. Eu estou aqui para conversar, mas também para agir. E nesse momento, eu quero começar com propostas concretas. Ele retirou um pequeno papel do bolso. Eu trouxe algumas ideias. Estou disposto a investir em educação, em saúde, em empregos para os jovens e quero que vocês me ajudem a moldar isso. Façam uma lista do que realmente necessitam. Vamos trabalhar juntos. A multidão hesitou. Era uma proposta ousada e surpreendente. Será que ele estava sendo sincero ou apenas tentando aliviar sua consciência? No entanto, algo no seu olhar transparecia uma fraqueza genuína. Jorge notou a paixão iluminando o rosto do bilionário, e, por um instante, ele viu não apenas a dor, mas a determinação. Dona Maria, sempre tão sábia, se adiantou. Nós precisamos de mais do que boas intenções. Precisamos de transparência. Se você realmente deseja ajudar, mostre-nos como. E, principalmente, esteja conosco nesse caminho difícil. O bilionário assentiu, seu corpo se inclinado em um gesto de comprometimento. Eu não apenas prometo, eu me comprometo a ser transparente. Isso significa que tudo será discutido, e eu estarei aberto a feedbacks. Se eu errar, vocês terão todo o direito de me criticar. A atmosfera começou a mudar. Os sorrisos nervosos começaram a surgir entre os presentes. Jorge sentiu uma chama de esperança reacender dentro de si. Os olhares dos outros começaram a brilhar novamente, como se a ideia de que poderiam estar encarando um novo começo estivesse lentamente se formando nas mentes de todos. Por que não começamos agora mesmo? Jorge lançou, sem pensar em suas palavras. Vamos formar um grupo, para que possamos trabalhar juntos, avaliar suas propostas e fazer acontecer. Naquele momento, como se as quebras e incertezas tivessem se alinhado, a multidão começou a murmurar concordâncias. Vozes dissonantes tornaram-se um coro. A esperança parecia um eco ressoando entre eles. Mas, bem naquele instante de renovação, o céu começou a escurecer, e o barulho de um trovão distante interrompeu o clima. Jorge olhou para cima, uma sensação estranha o invadiu.
A mudança que parecia tão possível poderia também ser frágil. E se ele não cumprir o que está prometendo? Um pensamento sussurrou em sua mente. Seria realmente o início de uma nova era, ou a tempestade que se aproximava carregaria consigo um dilema mortal? Jorge sentiu a terra tremer sob seus pés enquanto a tensão aumentava novamente. O que viria a seguir poderia mudar não somente o destino dele, mas de toda a comunidade que ele tanto amava. Com um olhar fixo no bilionário, questionou-se: havia tempo para construir os pilares de confiança necessários antes que a tempestade chegasse? A chuva começou a desabar, as gotas pesadas caindo do céu como se quisessem apagar a dúvida que pairava sobre a multidão. As pessoas, antes cheias de esperança, agora se moviam nervosamente, como se o tempo estivesse acelerando. Jorge sentiu a umidade na pele, mas o que realmente o impactava era a agonia interna. Ele olhou para o bilionário, que estava sendo cercado por olhares expectantes e apreensivos. Olhem, disse o homem, erguendo as mãos em um gesto de calma. Não é fácil para mim estar aqui. Eu venho de um lugar onde, muitas vezes, a riqueza se torna uma prisão. Perdi amigos, perdi a família e, por causa disso, o que eu mais desejo agora é fazer a diferença. Sua voz estava trêmula, e, por um instante, Jorge se fez presente a dor que transparecia nas palavras do bilionário. Jorge sentiu um puxão no coração. Era uma fraqueza humana tão palpável, tão crua. O bilionário continuou: não estou aqui por redenção, mas porque esta comunidade, com tudo que já passou, merece uma nova chance. Mas a tempestade que se aproximava não era apenas meteorológica. Dúvidas ferveram dentro dele e em muitos outros. E se tudo isso for um blefe? Jorge ouvia ecoar em sua mente. Dona Maria, percebendo o clima tenso, levantou a voz novamente. Devemos acreditar, mas também precisamos de um plano. Palavras são importantes, mas ações falam mais alto. Ela tinha razão. Jorge foi tomado pela lembrança da luta diária daquela comunidade, as crianças sem escolas adequadas, o desespero nas filas de hospitais. A dor comum deles não poderia ser apenas mais um projeto no papel. Nesse momento, algo mudou nos olhos do bilionário. Se vocês me darem a chance, posso mostrar que posso cumprir o que prometo. Que tal fazer um evento, um encontro? Podemos trazer suas ideias e transformá-las em ações. O que parecia uma declaração tímida se expandiu, a energia cresceu a cada palavra. Ele parecia vibrar com a ideia, e isso começou a ressoar nos corações da multidão. Jorge, sem pensar, soltou: um evento de comunidade. Podemos nos reunir, apresentar nossas demandas e construir juntos. Que tal? O entusiasmo na sua voz quase o surpreendeu. Algo dentro dele dizia que havia um caminho, e ele queria ser parte dele. O bilionário assentiu com determinação. Sim. Vamos nos juntar, vamos ouvir cada sugestão, ele gesticulava. A multidão, inicialmente hesitante, começou a se aquecer com a ideia enquanto a chuva caía cada vez mais forte, quase como um batizado. Aquilo não era o fim, mas sim o começo. Mas a dúvida persistia. Jorge se perguntava, até onde esse homem estava disposto a ir? E se o evento falhasse, e a comunidade voltasse a se sentir desiludida? O peso da confiança obrigava a pergunta a ressoar novamente em sua mente. Ao fim da tempestade, poderia realmente nascer algo poderoso ou tudo seria uma miragem passageira? A tensão pulsava no ar, e a tempestade, agora em fúria, não parecia apenas meteorológica, mas carregada da expectativa coletiva. No meio daquele fervor, Jorge percebeu que não tinha apenas um bilionário à sua frente, mas um dilema complexo entre esperança e ceticismo. Ele precisava de clareza, e isso só seria possível se o próximo passo fosse dado. E assim, à medida que a chuva molhava suas almas, uma nova expectativa tomou conta do grupo. Como vamos estruturar tudo isso? Jorge sussurrou, o questionamento ecoando em sua mente, refletindo a necessidade urgente de ação. O que viria a seguir poderia não ser apenas um evento, mas o teste definitivo da verdade e da confiança nesse novo relacionamento. A manhã seguinte foi marcada por um céu cinza, ainda carregado pelas chuvas da noite anterior. Jorge acordou mais cedo do que o habitual, o coração pulsando acelerado. O evento planejado dançava em sua mente como um sonho distante. Ele se levantou, passou a mão pelos cabelos encharcados de água e olhou pela janela. Uma leve brisa atravessava o ar, trazendo consigo um cheiro de terra molhada, como se a natureza estivesse pronta para se renovar. Enquanto tomava café, sua mente estava a 1000 por hora. A ideia do evento o enchia de esperança, mas também de ansiedade. Ele se perguntava sobre o que poderia realmente acontecer.
Seria esse o momento que sua comunidade tanto precisava? Ele decidiu escrever algumas ideias em um pedaço de papel, uma lista do que gostaria de ver abordado no encontro: educação, saúde, oportunidades de emprego. Cada palavra escrita era uma operação de cura para as feridas profundas que sua comunidade carregava. Mais tarde, ao se reunir com Dona Maria e outros membros da comunidade, a tensão no ar era palpável. Todos estavam inspecionando a ideia do encontro, buscando o que poderia ser feito para transformar palavras em ações. Precisamos ser claros, começou Dona Maria. Você acha que o bilionário realmente se importa? Ou será que ele apenas se sente culpado por suas fortunas? Jorge respirou fundo. Eu sinto que ele está genuinamente disposto a ajudar. Mas precisamos nos preparar para mostrar a ele a realidade que vivemos. O murmúrio de concordância ecoou entre os presentes. Dona Maria sugou uma respiração profunda, o olhar fixo no horizonte. A verdade é que, independente de qualquer promessa, não podemos nos permitir ser desiludidos novamente. Já esperamos demais de quem não merece. Havia uma luz de preocupação em seus olhos, e Jorge percebeu que essa ansiedade estava presente em todos ali. Mas se não tentarmos, nunca saberemos o que pode resultar desse encontro. Se ele falhar, a culpa não será nossa. Estamos lutando por nós, por nossa comunidade, Jorge argumentou, embora no fundo sentisse o mesmo medo que todos ali, o medo de mais uma nova decepção. De repente, a porta do barracão se abriu, e o bilionário entrou, ainda um pouco molhado pela chuva da noite. Ele parecia mais humano, mais próximo deles. Eu voltei para ouvir vocês, disse, com um tom de voz firme, mas também vulnerável. Jorge sentiu um arrepio na espinha. As vozes sussurrantes da comunidade pareciam um eco distante. O bilionário se aproximou, passou a mão pelo queixo e perguntou: o que vocês precisam de mim? Como posso fazer isso ser real? As palavras pareciam flutuar na sala como nuvens de esperança. Jorge fez uma pausa, olhos fixos no homem que tinha tantos poderes, mas, de alguma forma, parecia tão frágil. Precisamos de um lugar para nos encontrar, uma data, um apoio real. Queremos que a comunidade seja ouvida. Não queremos promessas vazias, apenas um espaço para compartilhar nossas lutas. O bilionário escutava atento, a expressão mudando conforme Jorge falava. Ele fez um gesto sutil e afirmou: então vamos criar esse espaço juntos. Nesse momento, o olhar de Jorge se encontrou com o de Dona Maria, e a esperança começou a brotar. Podia ser o início de algo grande. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova voz surgiu. E se ele não for mesmo quem diz ser? A pergunta foi feita por um jovem da comunidade, interrompendo a corrente de esperança. Os olhos de todos se voltaram para o bilionário, questionadores e céticos. Ali, naquele instante, Jorge sentiu um turbilhão de emoções. O ar parecia denso, e a dúvida começou a se manifestar novamente. O destino do evento agora estava em jogo. Poderia realmente a confiança ser construída sob uma só conversa? Seria possível o bilionário mudar e, ao mesmo tempo, efetivar essa transformação tão esperada? E assim, a pergunta ficou suspensa no ar, como uma nuvem carregada prestes a despejar sua chuva novamente. O que aconteceria quando as ilusões se desfizessem e a realidade tomasse seu lugar? Jorge sabia que a resposta estava a poucos passos, mas ele tinha que ser o primeiro a acreditar. O silêncio que se seguiu à indagação do jovem foi perturbador. O olhar do bilionário, que antes expressava determinação, agora carregava uma sombra. Jorge percebeu que a desconfiança da comunidade era um peso que ele não podia ignorar. Cada rosto ao seu redor refletia ceticismo, cada respiração parecendo uma pressão a mais sobre os ombros do bilionário. Eu entendo que meus atos podem não ter sido suficientes para ganhar a sua confiança, começou o homem, com uma sinceridade que surpreendeu Jorge. Mas estou aqui porque quero mudar essa realidade. E sei que palavras sozinhas não bastam. Ele olhou ao redor, como se quisesse ler as emoções daquela pequena multidão. As vozes baixas e murmúrios de desconfiança continuaram, mas Jorge decidiu aproveitar aquele momento. Se houvesse uma chance, mesmo que pequena, de transformar aquela hesitação em esperança, ele tinha que tentar. O que você está disposto a fazer para mostrar que está aqui a sério? Questionou Jorge, buscando firmar sua posição em meio às incertezas. Posso começar por ouvir suas histórias, a de vocês, não apenas números em um relatório, respondeu o bilionário, com um tom transformado, mais próximo ao do grupo. Quero que cada um de vocês fale sobre suas experiências. Quero ouvir as lutas, as vitórias, principalmente, os sonhos.
E, a partir daí, podemos construir algo juntos. Dona Maria, que havia se mantido em silêncio, levantou a mão. Histórias não são apenas palavras, são vidas. O que você vai fazer quando ouvir a verdade? Vai apenas ouvir e partir? Ou então, se importa de verdade com o que fazemos, mesmo que não haja uma câmera filmando? A pergunta dela pairava no ar, e Jorge viu a força dela como um farol de resistência. Jorge via o bilionário processando cada palavra, e, por um instante, a tensão parecia dissipar-se. Não vou me afastar, ele disse, firme. Estarei ao lado de vocês, ouvindo e participando. Não quero ser apenas uma figura distante que aparece e desaparece. Quero estar presente. O tom da sala começou a mudar. As falas hesitantes tornaram-se mais vocais, e histórias começaram a emergir. Um a um, o grupo compartilhou experiências de dor, luta e superação. E à medida que cada história era contada, Jorge percebia que o bilionário se tornava mais humano, mais conectado à comunidade. As lágrimas começaram a aparecer, primeiramente sutilmente, mas logo se tornaram evidentes. Era um momento poderoso e profundo, onde as barreiras foram quebradas pela autenticidade de emoções. Após longos minutos de compartilhamento, o bilionário, com os olhos úmidos, finalmente disse: Eu não sabia que era assim. Não posso mudar o passado de vocês, mas posso garantir que vamos lutar juntos por um futuro melhor. Posso fazer isso, e faremos isso como um time. Como um time. Jorge repetiu, um misto de incredulidade e esperança dentro dele. Não havia apenas uma fragilidade no ar, mas uma pergunta pungente. Seria possível realmente acreditar que essa união se configuraria em ações concretas? Ali, Jorge estava dividido entre a dúvida e a esperança. Um novo dia estava nascendo, mas ainda havia muito a trilhar. A confiança, mesmo que recém-plantada, ainda precisava ser nutrida. E enquanto todos estavam absortos em suas reflexões, um novo personagem surgiu na cena, quase como um fantasma do passado de Jorge. Ele não esperava vê-lo ali e essa aparição poderia mudar tudo. Seria um sinal de que o passado ainda ecoava no presente, ou uma oportunidade de transformação definitiva. Jorge sentiu um frio na barriga. O que aquilo poderia significar? O ambiente estava carregado, e a entrada daquele novo personagem fez o coração de Jorge disparar. Era Felipe, seu amigo de infância, aquele que sempre sonhou em mudar o mundo, mas que antes se perdeu em caminhos obscuros. Jorge o conhecia bem, sabia de suas lutas e também de seu potencial. No entanto, não esperava encontrá-lo ali, no meio daquela conversa tão delicada. Felipe olhou ao redor e, assim que seus olhos encontraram os de Jorge, um misto de surpresa e alívio passou por seu rosto. Ele deu um passo à frente, mas hesitou ao ver a multidão, como se as palavras quisessem escapar, mas a realidade o segurasse. O bilionário, experimentando o impacto da presença inesperada, aproximou-se, curioso. Você é Felipe, não é? O tom do bilionário era quase admirado. Eu ouvi falar de você. Seu trabalho em projetos sociais, em meio à comunidade. É inspirador. Felipe parecia surpreso, mas ao mesmo tempo, sua postura tornava-se mais firme. Sim, sou eu. Mas não estou aqui para ser admirado. Estou aqui porque sabemos que essa comunidade tem potencial. Estamos buscando mudança, e você precisa entender que isso não passa apenas por ouvir histórias. É preciso agir. Os murmúrios na sala começaram a crescer, cada um sentindo o peso da palavra de Felipe. Ele era a personificação das lutas que estavam sendo discutidas, um elo entre o bilionário e os sonhos esquecidos. O bilionário ficou em silêncio por um momento, absorvendo cada palavra. A emoção era palpável, e Jorge sentiu que algo profundo estava prestes a acontecer. Eu quero saber como podemos ajudar. Continuou o bilionário, determinado. Diga-me, Felipe, o que você acha que precisamos fazer agora? Felipe respirou fundo, e a sala ficou em um silêncio reverente. Primeiro, precisamos de transparência. Um espaço onde a comunidade se sinta ouvida, respeitada, e não apenas um número em um papel. Ele apontou para o bilionário. Se você quer que confiemos em você, comece por abrir as portas. Traga a comunidade para os processos de decisão. Jorge observou a conexão que se formava ali. Ele nunca havia visto Felipe tão envolvido, tão apaixonado. Era uma força que invadia o ambiente, e todos podiam sentir. Dona Maria sentiu com a cabeça, apoiando as palavras do jovem. E além disso, Felipe continuou, é imprescindível que não haja promessas vazias.
Precisamos de acompanhamento, de recursos, de iniciativas que equilibrem essa balança tão injusta entre os que têm e os que não têm. Não é só sobre ouvir, é sobre fazer juntos. O bilionário foi preso pelo olhar firme de Felipe. Estou disposto a isso. Vamos nos reunir, criar um verdadeiro plano, com todos os detalhes e prazos. Quero que cada um de vocês esteja por dentro de tudo. Somente assim podemos construir essa responsabilidade. Sentindo a energia da sala mudar, Jorge percebeu que algo especial estava acontecendo. O bilionário estava se abrindo, assim como a comunidade começava a confiar. Mas havia algo mais à espreita, um nublado no olhar de Felipe que não passava desapercebido. Algo que Jorge conhecia bem, algo que talvez guardasse segredos de um passado que ele não sabia. Felipe, o que há de errado? O que você não está dizendo? Jorge perguntou, sua voz subitamente preocupada. Ele viu o amigo hesitar novamente. O momento estava prestes a tomar um novo rumo, e Jorge temia pelo que poderia acontecer a seguir. E enquanto todos estavam eletrizados pela nova dinâmica, Jorge começou a perceber que a revelação de Felipe poderia unir a comunidade, mas também poderia destruí-la. O que ele tinha para compartilhar? Essa poderia ser a chave que faltava ou a bomba relógio prestes a explodir. O que seria? A tensão no ar era palpável. Jorge olhou fixamente para Felipe, tentando decifrar o que sua hesitação significava. As palavras pareciam prontas, mas o amigo de infância estava mergulhado em pensamentos, como se cada sílaba fosse uma pedra sendo cuidadosamente colocada em um caminho repleto de armadilhas. Finalmente, Felipe respirou fundo e, com a voz entrecortada, começou: Eu tenho visto coisas. Coisas que não posso ignorar. A sala se silenciou ainda mais. Quando você e eu éramos crianças, eu sempre acreditei na mudança. Acreditei que poderíamos fazer a diferença juntos. Mas, Jorge, o sistema não é fácil. Ele é cruel. Os olhos da comunidade estavam fixos nele. Jorge se questionava o que Felipe quisera dizer com isso. Eu vi como algumas pessoas que antes eram nossas aliadas simplesmente abandonaram o barco. E alguns daqueles que deveriam ajudar, na verdade, estão mais preocupados em se beneficiar, em vender promessas vazias. O bilionário escutava atentamente, vendo a emoção se desenrolar diante dele. E eu temo que isso possa acontecer de novo, continuou Felipe. Precisamos estar preparados, porque a luta não é apenas interna. Precisamos manter os olhos bem abertos para identificar quem está de verdade aqui para colaborar e quem está apenas usando a nossa dor para ascender. Não precisamos de mais um salvador. Precisamos de um parceiro verdadeiro. Jorge sentiu o peso de cada palavra. Era uma verdade implacável e dura, mas necessária. Ele olhou para o bilionário, observando as reações de seu rosto, um misto de compreensão e tristeza. Você está certo, disse o bilionário, seu tom agora mais sério. Eu não vim aqui para ser seu salvador. Estou aqui para aprender com vocês. Os murmúrios da comunidade ressoavam, e um novo sentimento surgia, a busca por autenticidade. Jorge, sentindo a oportunidade em meio à tensão, decidiu intervir. Felipe não está apenas falando de desconfiança, mas também da necessidade de alguém que consiga e queira entender a verdadeira luta do nosso povo. O que nós queremos são ações, não palavras. O bilionário assentiu, como se sentisse a responsabilidade pesada sobre seus ombros. Estou disposto a engrenar. Podemos começar por criar um comitê de representantes da comunidade. Um grupo que acompanhará todos os projetos, que trará sugestões e fará auditorias do que foi prometido. Uma equipe de fiscalização da comunidade, gritou um jovem, a empolgação começando a graçar na multidão. Isso garantiria que a gente não fosse mais uma vez enganado. Jorge sorriu, percebendo que a chama da esperança começava a brilhar. Sim. Jorge apoiou, isso é importante. Precisamos de um espaço onde as vozes da comunidade sejam não apenas ouvidas, mas respeitadas e valorizadas. Olhou para o bilionário. Se quisermos realmente fazer isso dar certo, precisaremos de comprometimento de ambas as partes. Por um breve momento, Jorge viu um lampejo de verdadeira conexão entre o bilionário e Felipe. Era como se, por meio desse diálogo, eles os vissem pela primeira vez, um homem que queria se redimir e outro que não queria se calar diante da injustiça. O bilionário foi firme. Podemos fazer isso. Vou trazer os recursos, mas preciso que vocês estejam dispostos a se envolver nesse trabalho árduo. Se eu falhar, me responsabilizo.
Quero que cada passo dado tenha um sentido real para todos aqui. As promessas começaram a tomar forma, e a energia na sala já não era pesada, mas vibrante. Jorge não podia deixar de sentir a mudança no ar. Afinal, estavam se unindo em busca de uma vida diferente. Vamos marcar a primeira reunião para a próxima semana, sugeriu Jorge, sentindo o entusiasmo crescer. Ele olhou para o bilionário e, em um gesto audacioso, disse: "E quero que você esteja presente, junto conosco. Você também tem que ouvir o que a comunidade tem a dizer." O bilionário sorriu, um sorriso genuíno. "Estarei lá. Quero ouvir e aprender. Juntos, podemos mudar a história." Com isso, a pequena sala estava repleta de um sentimento renovador. Jorge sentiu o suporte da comunidade se reafirmar, e a esperança começou a se reverberar entre eles. Os rostos que antes eram sombrios agora brilhavam com um novo impulso. Mãos começaram a se reunir em um círculo como um pacto. "Estamos juntos nessa." Foi a voz de Dona Maria que ecoou em meio a um coro de acordos. Enquanto todos faziam promessas silenciosas de apoio, Jorge olhou para Felipe. O amigo estava ali, experiência e força, e finalmente conseguiu trazer uma realidade que poderia servir de nova base para a transformação. Mas no fundo de sua mente, uma sombra persistia. E se as promessas fossem apenas palavras vazias novamente? E se tudo o que eles estavam construindo se desmoronasse como castelos de areia? Contudo, naquele momento, Jorge decidiu deixar essa dúvida de lado. Ele não estava apenas sonhando, estava lutando. Era a hora de agir. No dia seguinte, com energias renovadas, Jorge olhou através da janela da sua oficina. O sol brilhante iluminava cada canto, como se o universo estivesse dando um sinal de que era possível um novo começo. E lá estava a comunidade, unida e pronta para lutar até o fim. A vida finalmente tinha começado a dar voltas, e Jorge sabia que estava apenas no início. Ele decidiu então dedicar-se a esse novo capítulo, onde não só suas esperanças, mas as de toda a comunidade poderiam florescer. E agora, para você que acompanhou essa história até aqui, é a sua vez de agir. Inscrever-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podem mudar a sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa transformação. Comente suas emoções e reações sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam se inspirar e acreditar na mudança. Esse é o momento de mostrar seu apoio e ser parte dessa jornada.